Arrependimento não nasce da maldade, nasce do silêncio, da ausência da experiência e da certeza que isso não vai acontecer comigo. Mas, se temos algumas certezas nessa vida, uma delas é a morte, a perda, e com ela o sentimento de que poderia ter feito mais, poderia ter sentido mais. Sou Joana Santos, psicóloga há 38 anos. No vídeo de hoje, falo de um vazio particular, aquilo que não foi dito e que depois da perda não pôde ser recuperado. Hoje, no 4º episódio da série O que não vivi, eu falo de mais um arrependimento, que é de não ter permitido sentir mais afeto pela vida. Nessa série, eu te conto histórias de pessoas que experimentaram os piores arrependimentos ao viver o processo do luto. Compartilho com você, pois acredito que ouvindo essas histórias, todos podemos aprender e transformar nossa vida, nossas relações e assim experienciar a vida que vale a pena ser vivida. A história de hoje é da Laura, que chegou ao meu consultório quando tinha 69 anos, com um corpo frágil pelo câncer de pulmão, já avançado. Mas o que mais pesava não era a doença, era um arrependimento que apertava o peito mais que qualquer falta de ar. Quando sentou-se na poltrona, respirou fundo e com voz quebrada, não apenas pela dor física, mas de algo preso na garganta. Ela confessou: Joana, trabalhei uma vida inteira para dar tudo para os meus 3 filhos, menos o que realmente importava. Nunca disse que eles eram importantes para mim. Nunca disse que eu os amava. Agora o tempo encurtou e o que fica é só lamento. Esse lamento de Laura expressa algo incomum nos seres humanos: a terrível mania de escolher para os outros, de colocar no lugar que poderia ser importante para o outro. Laura, como muitas pessoas, acham que é importante apenas a roupa, escola, férias, mas no fim, Laura, como todas as pessoas, compreendem que o maior valor é a experiência de qualidade que pode viver com eles. Ao longo dos nossos encontros, a história se desdobrou. Laura cresceu numa família onde o afeto era silencioso. Ela ouviu: gente forte não chora. Repetiu o modelo, pagava as contas, mantinha a mesa farta, mas erguia muros invisíveis sempre que o coração pedia abraço. Depois que o marido morreu, o silêncio ficou ainda mais alto e a distância também. Com o seu diagnóstico de câncer, vieram as madrugadas de insônia e a pergunta martelando: por que esperei tanto tempo? A culpa virou companhia constante. Ela descrevia a sensação como um filme sem trilha. Existiam cenas, mas faltava som, faltava declaração, faltava calor. No transcorrer das nossas sessões, onde Laura foi encontrando espaço para expressar, onde foi se permitindo ser acolhida, parecia que seus sentimentos e afetos estavam transbordando. Então, propus um exercício simples. Escreva uma carta para cada filho, sem filtro, sem perfeição, apenas verdade. Ela ficou em dúvida. Ela disse: eles vão estranhar, mas depois topou. Na semana seguinte, voltou com os olhos marejados. Tinha gravado áudios, lendo as cartas e enviado pelo celular. 2 filhos responderam com mensagens emocionadas e a promessa de visita. Dormi sem remédio pela primeira vez, contou, sorrindo, ainda fraca, mas mais leve. Faltava o 3º filho, o mais distante. Laura ainda lida com o corpo doente, mas algo mudou. O arrependimento
antes paralisante, tornou-se em motor de conexão. Ao derrubar o primeiro tijolo do muro, a palavra, ela abriu brecha para que o amor, enfim, circulasse. Ao longo da minha experiência clínica e de acompanhar pessoas que passam pelo processo de adoecimentos severos e luto, me deparo com muitas pessoas que viveram como Laura, que lamentam não ter dito do amor vivido. Em alguns casos, onde resta pouco tempo de vida, sentem como se nada mais fosse possível. Mas eu sempre digo que se existe vida, existe a possibilidade de compartilhar o amor, que existe espaço para expressar e, acima de tudo, que existe possibilidade de viver esse amor com o tempo que resta, com o tempo possível. Assim, hoje, nesse vídeo, quero deixar claro também para você que sempre é tempo e desejo que você não espere o tempo passar. Então, diga, viva hoje o amor. Também, com a minha prática clínica, identifico algumas fantasias que prejudicam as pessoas a expressarem o seu amor. Quero compartilhar com você alguma dessas fantasias para que você não fique refém delas. A primeira fantasia é que sensibilidade é igual fraqueza. Sim, ainda em pleno 2025, as pessoas acreditam que se expressar sentimento é mostrar fraqueza, é diminuir-se e se expor. Diga a você que a sensibilidade é uma característica que nos humaniza. Segunda fantasia, medo do julgamento. Grande parte das pessoas tem a crença e a ideia de que os outros pensam e analisam a vida dela, que eles estão julgando, comparando, e isso as limita às experiências e ações de cada pessoa. Quando ela menos espera, compreende que cada um tem pouco tempo para cuidar da sua vida. Quem dirá cuidar da vida do outro? E nesse ponto, quando a ficha cai, que entra a terceira fantasia. Agora já passou muito tempo. E precisamos ser sinceros. Talvez tenha passado mesmo muito tempo. Talvez você não tenha mais tempo para uma vida toda, mas você sempre terá tempo para ser você de verdade, para não se prender aos seus arrependimentos, por ter trabalhado tanto, por ter se permitido ser você, por não ter tido a sensibilidade de se expressar. Você que acompanhou a série O que eu não vivi, deve ter compreendido que cada um desses arrependimentos está ligado um ao outro. E com essa série, a principal mensagem que gostaria de deixar para você é que o mais importante do que reconhecer os arrependimentos é permitir-se ser você. Não deixar que as fantasias e culpas passam ao longo do tempo e dos anos, silenciando você. O mundo que vivemos hoje é rápido, dinâmico, e com isso, os vínculos que não são construídos com verdade esfriam. A convivência vai diminuindo ou modificando a determinada forma que não sabemos mais lidar. E quando a morte chega, com ela os arrependimentos, as culpas, as fantasias e as oportunidades não foram vivenciadas como gostaríamos. A culpa intoxica, vira arrependimento crônico, vira não vivência. E tudo isso tem um caminho que quase sempre começa pelo medo, que vira silêncio e termina na ausência de experiências. E uma repetição mental de que se torna prisioneiro. Porém, podemos romper esse ciclo com algumas pessoas importantes
e ajuda especializada. E Ele está em cada ensinamento que trouxe até aqui no decorrer da série. Fale sobre o que te causa arrependimento. Seja honesto com você. Depois, tente expressá-lo, seja endereçado a alguém ou simplesmente para fazer a ação. Não queira ser perfeito. Agora, recuperar o que passou é preciso apenas ser você. E permita-se ser afetado e afetar as pessoas. E isso é como tudo na vida. Precisa prática e constância. Existe uma frase de um teórico e pensador que gosto muito, pois ela faz sentido na vida. Quem ama, sofre. Quem não ama, adoece. Sofrer pelo amor vivido é humano. Adoecer por amor calado é escolha ainda evitável. Somos seres humanos sociáveis. Até poderemos, em alguns momentos, viver na solidão. Se amanhã não chegasse, qual frase, qual sentimento ou ação você não gostaria de ter calado? Deixe nos comentários. Sentimentos não expressos não desaparecem, ficam, pesam e ocupam espaço. Ficam quase que adormecidos e voltam como espinhos depois da perda. Até o próximo encontro, onde continuaremos a caminhar com coragem e palavra viva.